onde estão? Essa é uma curiosidade minha. As pessoas que já se foram, que já não estão mais aqui, elas estão adormecidas? Eu tenho essa Que dúvida. pergunta maravilhosa que você fez. Haverá esse encontro depois? A gente vai se reconhecer? Sua Seremos da pergunta. mesma família ou Essa, não? essa pergunta vale um podcast só para tratar desse assunto, mas vamos lá. Dá tempo, dá Dá tempo, tempo. vai ter tempo, Tá vai bom. ter tempo. Então, veja. A vida após a morte é mais ou menos igual aqui. Cada cultura tem coisas diferentes da outra, e isso se reflete no entorno. E é muito mais fácil descrever esse entorno, Humberto, do que planos que não têm forma, cara. Então, 90% da literatura que descreve planos além da vida tende a descrever a comunidade mais no entorno, vamos dizer assim. Eu estou usando linguagem daqui para facilitar. Certo. No entorno com forma humana, jeito de se expressar, se vestir. Agora, ao passar para um plano mais acima, a coisa dilui numa luz, cara. E aí é muito mais difícil você começar a falar de coisa que não tem forma, não tem tempo. E aí foge o parâmetro para a gente. Por isso que tanta gente fala, mas o plano espiritual lá parece aqui, sim, esses planos mais, vamos dizer, vibracionalmente próximos. Quando chega do médio em diante, a coisa muda de figura. Como é que eu sei disso? Pelas saídas do corpo. Indo a diversos planos e confesso, levado por mentores espirituais sozinho, não dá para você fazer uma prospecção, uma topografia astral desse tipo, né? Eu fui levado muitas vezes e, pasmem, tem ambiente de natureza do lado de lá. Você fala assim, Wagner, verdade você foi numa praia fora do corpo? Aí a pessoa pergunta, mas era a duplicação da imagem de uma praia daqui? Não, era uma praia de lá. Mas tem mar do lado de lá? Tem. Aí a pessoa vai falar, plasmaram lá o igual daqui? Não, o daqui, que é a condensação de algo que já existia antes. Se tem natureza num plano denso, tem natureza num plano sutil, só que sem as deficiências naturais daqui, como ser picado por um escorpião, por exemplo, ou quebrar o pé numa pedra, numa cachoeira. Não, é um outro meio ambiente. E muita gente após a morte, isso eu vi, fui levado para ver, é assim, entre o plano físico e o chamado plano espiritual, onde tem as comunidades, tem ambientes intermediários entre aqui e lá. Deixa eu fazer uma analogia bem básica. Se eu chamasse aqui de 1 e lá de 2, tem 1,5. Então, muita gente, antes de passar para lá, fica estacionada nesse 1,5, onde mentores constroem lugares de adaptação. A pessoa fica ali 1 mês, 15 dias, 20, limpando os resquícios energéticos da vida carnal, preparando a pessoa para o lado de lá. Então, esses ambientes são ambientes que reproduzem a natureza, tipo um spa extrafísico, ambiente com cachoeira, com mar, onde você vê tudo isso e as pessoas desencarnadas, tipo assim, tirando férias, cara, após a passagem terrestre com tanto problema, antes de realmente ela entrar em outro plano e aí começar ou recomeçar, porque ela já veio de lá para cá, acrescentado o nível da experiência, ela expandindo, mas tem planos que são bem próximos, que reflete aqui, e outros que não tem nada a ver aqui, que é pura luz. E tem também ambientes bem pesados que refletem a escuridão das mentes maldosas, formando ambientes também pesados, que é claro, as tradições em geral, elas foram chamando por vários nomes. Inferno, dentro do cristianismo, Guerrina, que é o nome que os judeus antigos davam, que é o que Jesus falava, lugar de trevas e ranger de dentes. Plano astral inferior no ocultismo, plano espiritual atrasado, os gregos chamavam de Hades, né? Os mundos subterrâneos. E na literatura espírita, do André Luiz pelo Chico Xavier, ele chamou de umbral. E é legal para poder explicar isso, tá? Se a pessoa pegar um dicionário e ver a palavra umbral, qual é a tradução? Limítrofe, divisória, tá? O preâmbulo de alguma coisa, um limite de passagem. O André Luiz era um médico do Rio de Janeiro, sanitarista genial e, ao mesmo tempo, era um alcoólatra super problemático e emocionalmente muito instável. Ele desencarnou e se viu num lugar pesado, escuro, que ele chamou de umbral, que seria o mesmo plano astral inferior dos ocultistas, mas ele chamou de umbral no seguinte sentido: entre a Terra e nosso lar, que seria o lugar mais próximo, tem uma camada que te segura, se você não estiver bem, porque o teu corpo astral ou espiritual está bem denso, ele é retido e naquele ambiente tem milhões de outros iguais a você, formando um ambiente tenebroso com vários subníveis que ele chamou de umbral, que é o que aqui no Brasil o pessoal se acostumou. Então, umbral é o mesmo que plano astral atrasado, Hades, inferno e todas as descrições. E na Índia,
em sânscrito, era chamado cama louca, cara. Cama com K. Louca, em sânscrito, é lugar. E cama é desejo. Quando você fala cama louca, lugar cheio de desejos pesados. Deixa eu dar um exemplo. Vamos imaginar alguém preso de alcoolismo. Eu não estou falando de alguém tomar uma cerveja, estou falando de alcoolismo, ou a degradação que as drogas causam. Um caso assim, pegar um alcoólatra complicado. E lembrando que tem alcoólatras que são pessoas ótimas, exceção quando estão alcoolizadas. Porque ela, quando está sóbria, é uma pessoa excelente. Isso também dá diferença. Agora, quando se é alcoólatra e quando está sóbrio você também é problemático, você juntou 2 problemas enormes dentro da tua consciência. Então, o cara passa para o lado de lá, Humberto, Daniel. E aí abre uma luz, vamos supor que o Buda fala, venha, irmão, sobe, né? E aí eu brinco com isso. Alguém diria assim, no meio espiritualista, entra na luz, irmão. Aí o pretinho velho na Umbanda, o pai Joaquim, falaria assim, canta para subir, Mesifio. Enquanto que lá na Índia, o hindu falaria assim, vaza on. Né? E aí a pessoa, o Buda chamando, ela fala assim, tem álcool aí? Não. Então para que eu vou para aí? Porque a mente dela está em looping, em função dela viver atrelada àquele vício. Como só tem álcool aqui no plano físico, ela não quer sair daqui. Esse é um dos motivos de apego, que é o vício em alguma coisa pesada. Como não tem o móvel do vício lá, a pessoa não quer passar. E teima, e aí o que ela faz? Ela não tem mais corpo para segurar num copo com álcool. Então o que ela vai fazer, Daniel Humberto? Encostar na aura de outro alcoólatra, que semelhante atrai semelhante, ambos estão desejando a mesma coisa. Então, quando se fala que um desencarnado bebe álcool, não é verdade. Ele capta da aura do alcoólatra, todo o álcool consumido é transformado nos chakras da pessoa, principalmente no chakra umbilical, em energia, porque tudo é energia em graus variados de condensação. Então a aura de um alcoólatra fica com aquele teor energético oriundo da metabolização dessa substância, que é o álcool. É isso que o espírito drena, energia, não é que ele bebe álcool, ele não faz isso. Então, ele gruda ali, mas ele não conseguiria grudar em alguém que não bebe, porque não tem um ponto de atração que vai ligar as mentes. Aí alguém fala, por que tem espírito apegado? Eu estou dando um exemplo, tem vários motivos, mas esse é um exemplo bem grosseiro. Por que o cara não passa? A mente dele está em loop presa aqui. Então, mentores, seres de luz que querem ajudar, não é só chegar e dar um passe no cara, tem que quebrar os paradigmas dele, ou seja, fazer terapia, cara. Parece incrível, tem terapia do lado de lá, eles limpam energeticamente a pessoa, e agora vamos trabalhar o vácuo de dentro que te fez tentar preencher com álcool. Vamos ver lá na raiz, vamos trabalhar, cara. E aí tem grupos de mentores que tratam como psicólogos tratariam aqui, mas com os recursos extrafísicos de ver na mente da pessoa as formas mentais dela e lentamente vai recuperando. Nunca vi nenhum mentor ficar julgando ninguém, nem falar que você bebeu os seus... Não, eles ajudam incondicionalmente. Agora, se a pessoa não quiser receber ajuda, cara, não tem como, não há sintonia para isso, ela tende a novamente encruar. Então a gente já está falando no tema da vida após a morte. Você perguntou, eu já cheguei. É que eu falo muito, vocês me interrompem. Você é uma metralhadora, eu já contou 12 perguntas só na sua fala. Eu já tiquei. Você acredita no paraíso ou no espiritismo? Deixa a tua opinião e bora debater.